que significa ser uma pessoa benigna? É perdoar, sem guardar rancor. É cultivar a paciência. Nem todos agem da maneira que nós esperamos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós já estamos entrando no 5º episódio da nossa série Fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre benignidade. O que é benignidade? O que significa ser uma pessoa benigna? E nos tópicos de hoje nós queremos focar alguns assuntos importantes. Por exemplo, existe uma confusão muito grande entre benignidade e bondade. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Há diferença entre elas? Veremos hoje. Características da benignidade. Como desejar o bem. Passos para cultivar a benignidade. Mas, antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receber a notificação de cada vídeo logo no seu lançamento e assim estar por dentro de todas as novidades. Muito bem, pessoal, hoje então nós estamos começando este episódio muito importante, falando sobre a benignidade, que é uma virtude do fruto do Espírito. Conforme nós já estamos acompanhando no decorrer dos episódios, começamos com o amor, posteriormente com a alegria, a paz, a paciência e agora vem a benignidade. Mas o que é benignidade? O que significa ser uma pessoa benigna? Muito bem, uma coisa que nós precisamos entender de antemão é que a benignidade ela está ligada diretamente a Deus. Como assim? Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmo, número 36, no verso de número 5, nós vamos encontrar a seguinte inscrição: A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Então, através deste texto bíblico, nós compreendemos que a benignidade ela tem uma ligação direta com o Todo-Poderoso. Muito bem, a benignidade ela tem o seu fundamento, ela tem a sua base no amor, Conforme nós lemos lá em Gálatas 5:22, a palavra benignidade no original do Novo Testamento não significa apenas a qualidade de ser puro, de ser bom, mas também ser devotado a atos e atitudes bondosas. O termo também expressa ternura, compaixão e brandura. Benignidade é a mesma coisa que bondade? Benignidade e bondade apresentam diferenças, então, a partir desta palavra diferença, nós entendemos que não são a mesma coisa. Parecem ser, mas não são. Observe. A benignidade, ela está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto que a bondade consiste nas atitudes deste mesmo indivíduo. Poderíamos citar também, nesse momento, alguns sinônimos ligados à benignidade. Sinônimos tais como benevolência, complacência, comprazimento e condescendência. São palavras que são sinônimos de benignidade. Agora, para entendermos melhor, o que é benevolência? Benevolência está ligada à demonstração de afeto e estima em relação a outra pessoa. Mas o que é complacência? A complacência está ligado a buscar algo para demonstrar ser agradável. O que é comprazimento? Comprazimento está ligado à ação de agradar. E a condescendência é o assentimento aos sentimentos ou vontades de outro. Muito bem. Existem características ligadas à benignidade? Veremos no nosso vídeo que existem características que são ligadas à benignidade. Veremos aqui apenas duas características que nos chamam muito a atenção. Primeira característica: benignidade é sentir o bem. Quando lemos Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8, lá está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O amor de Deus não se ressente com o mal, conforme lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. A segunda característica da benignidade
Benignidade é desejar o bem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, está escrito: Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem, sem esperar nada em troca. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Além de sentir o bem, a benignidade nos ajuda a desejar o bem a outras pessoas. Muito bem. Então nós vimos que as duas características principais ligadas à benignidade é sentir o bem e desejar o bem. Mas como assim desejar o bem? Muito bem, o primeiro passo para desejar o bem a alguém é amando. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. Preste atenção. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Mas como assim desejar o bem? Não julgando, não julgar. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, nós encontramos uma frase dita pelos lábios do maior homem que já pisou a face desta terra, Jesus de Nazaré. Ele disse bem assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Muito bem, pessoal, até aqui nós vimos que a benignidade, ela é por demais necessária na nossa vida. E é importante nós entendermos que para conservarmos a benignidade em nossa vida, ela precisa ser de qualquer forma cultivada. Então veremos neste momento 10 passos. Pegue papel, pegue caneta, nunca esquecendo que os nossos vídeos são de caráter de aprendizado. Estamos aqui para aprender juntos, Então, pegue papel, pegue caneta e anote os 10 passos para cultivar a benignidade. Mas antes, não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas mensagens de edificação. Muito bem, 10 passos para cultivar a benignidade. O primeiro passo para cultivar a benignidade em nossa vida é chamado autoconsciência. Nós precisamos entender que nem todas as pessoas pensam como nós. Então a gente tem que ter essa autoconsciência referente a este tipo de assunto. Nem todos pensam como nós pensamos. E nós devemos procurar entender estas pessoas. Muito bem, o segundo passo para cultivar a benignidade é chamado empatia. O que é empatia senão tentar nos colocar no lugar da outra pessoa? Muitas vezes encontramos uma pessoa agindo de maneira estranha, se comportando de maneira estranha, e nós não conseguimos entender o motivo. Mas por que essa pessoa está agindo desta forma? Aí entra a empatia. Quando nós tentamos nos colocar no lugar daquela pessoa, nós vamos então passar a entender que aquela pessoa está passando por dificuldade, está passando por problema, está passando por algum obstáculo muito grande na sua vida. A empatia faz com que nós venhamos a nos colocar no lugar daquela pessoa e assim nós possamos entender melhor aquela pessoa. Terceiro passo para cultivar a benignidade é chamado prática do altruísmo. O que significa a prática do altruísmo, senão aquelas oportunidades que muitas vezes nos surgem para ajudar o nosso semelhante? O quarto passo para cultivar a benignidade é ser cortês. O que vem a ser o ser cortês? Ser cortês está ligado muitas vezes a um sorriso, a um bom dia, a um boa tarde, a um olá, como vai? Quando passamos na rua, mas eu não conheço aquela pessoa, não vou dizer nada para ela. Mas às vezes é importante nós ser cortês com as pessoas, mesmo não conhecendo, passar, cumprimentar, dar um sorriso. Isso é importante, isso faz parte do cultivo da benignidade. O quinto passo para cultivar a benignidade é praticar a escuta ativa. Escuta ativa. Como assim escuta ativa? Quantas vezes nós estamos conversando com alguém, aquela pessoa que está falando conosco, ela está falando e parece que nós estamos só de corpo presente, mas nós muitas vezes nem estamos prestando atenção ao que aquela pessoa está falando. A nossa mente está em outro lugar.
Então, praticar a escuta ativa é estar presente, olhar nos olhos da pessoa e fazer com que aquela pessoa perceba que você está prestando atenção ao que ela está lhe falando. Sexto passo para cultivar a benignidade: evitar julgamentos precipitados. E para evitar esse tipo de julgamento precipitado, é necessário nós conhecer a história de fato como ela é. Não apenas ir atrás do que outras pessoas estão comentando sobre o que aconteceu, sobre o que deixou de acontecer, mas o importante é nós conhecer a história de fato, evitar julgamentos precipitados. Lembrando do texto que nós mencionamos há pouco tempo atrás: não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado. O sétimo passo para cultivar a benignidade é perdoar, sem guardar rancor. É claro que esquecer não se esquece. Não existe, eu perdoei, eu esqueci. Não, a memória ela armazena lembranças. Mas nós devemos perdoar e não guardar rancor, não guardar raiz de amargura. O assunto que nós estamos falando é sobre o fruto do Espírito. E nós sabemos que o fruto do Espírito, o Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba. Todos sabem disso, a pomba. E muitas vezes se faz aquele questionamento: mas por que a pomba ela serve de símbolo do Espírito Santo? Aí tem várias respostas: porque a pomba simboliza a paz, porque isso, porque aquilo, mas tem um detalhe que às vezes muitas pessoas não se atêm a este detalhe. Foi constatado que a pomba é a única ave que não possui fel. O que é o fel, senão aquela bolsinha dentro da ave, que se ela estourar, envenena toda a sua carne. Ou seja, o fel está ligado à amargura. E a pomba é a única ave que não possui o fel. Por isso o Espírito Santo ele é simbolizado pela pomba por este detalhe também. Porque o Espírito Santo ele não tem amargura, e muito menos ele vai habitar num coração amargurado. Por isso, quando falamos em perdoar, é necessário perdoar e não guardar rancor, não deixar raízes de amargura brotada dentro de nós. O oitavo passo para cultivar a benignidade é ser generoso. O que significa ser generoso senão elogiar, reconhecer atitudes de outras pessoas? O nono passo para cultivar a benignidade é cultivar a paciência. Nem todos agem da maneira que nós esperamos. Nem todos atuam da maneira que esperamos. Nem todos são da maneira que nós queremos que eles sejam. Então nós devemos cultivar a paciência para com as pessoas. E o décimo passo para cultivar a benignidade é espalhar a positividade. Sempre estando em ambientes positivos, pronunciando palavras positivas e sempre tendo pensamentos positivos. Nunca esquecendo daquela reflexão onde nós vemos a diferença do otimista e do pessimista. O que é o pessimista? Aquela pessoa pessimista, qualquer dificuldade que se levanta na sua frente, ela já vê um obstáculo. Mas o otimista, qualquer obstáculo que se levanta na sua frente, ela vê uma oportunidade de crescimento. Então seja otimista, espalhando a positividade. Deixando uma reflexão, não podemos encerrar os nossos vídeos sem uma reflexão. Preste atenção. Onde há benignidade, não há lugar para a maldade, o ódio ou o rancor, porque as ações são guiadas pelo amor. E lembrando também você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado quando o novo vídeo vier ao ar. E nós lançamos aproximadamente 2 vídeos por semana, então sempre tem novidade chegando. E também deixe o seu like, faça comentários, compartilhe. E você que, quem sabe, é o primeiro vídeo que está assistindo, está chegando agora, não deixe de assistir os anteriores, porque como estamos falando é uma série, né? É uma série e nós já estamos no 5º episódio da série. Então não deixe de assistir os demais episódios, tire um tempinho, não são episódios tão longos, vale a pena. É um aprendizado, são coisas novas que nós vamos aprender a cada dia para a nossa edificação. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.